Apresenta-se o PAP, Polo de Atração Populacional. Angola teve entre 1964 e 1974 um crescimento fulgurante em termos de desenvolvimento econômico associado a uma produção sustentada de caráter sobretudo agrícola. É assim que Angola tinha em 1974 os seguintes níveis em relação ao continente africano: café e sucedâneos, primeiro lugar; exportação de cereais, quarto lugar; exportação de milho, segundo lugar; exportação de feijão, ervilhas e semelhantes, quarto lugar; exportação de sisal, segundo lugar; óleo de palma, terceiro lugar; coconut, quarto lugar; pesca e derivados, primeiro lugar; farinha de peixe, primeiro lugar; tabaco em rama, quinto lugar; carne, terceiro lugar; criação abatida, primeiro lugar; enchidos, primeiro lugar. Estes números foram conseguidos através de uma política de Estado que criou os institutos do café e órgãos semelhantes que garantiam o preço mínimo a quem fizesse chegar os produtos ao local de exportação. Esta política incentivou os latifúndios e a pequena organização familiar a produzir os produtos acima referidos, estimando-se que 50% da produção era de origem latifundiária e os outros 50% eram obtidos através da piramidação da pequena produção de teor essencialmente familiar. A piramidação era conseguida através de uma rede de cerca de 5.000 lojistas que comercializava a nível de comunas e municípios as pequenas quantidades produzidas a nível familiar que, somando pelos 5.000 postos de transações, chegavam aos milhares de toneladas. Este comércio de pequeno valor e quantidades individuais era feito quase sempre por troca direta de produtos que o campo precisava, nomeadamente o açúcar, o sal, o peixe seco, os tecidos, o vinho e semelhantes, pelas pequenas quantidades comercializadas pela produção familiar. Os lojistas, por sua vez, entregavam os produtos obtidos a um armazenista ou lojista maior, já a nível do município, que, por sua vez, fazia chegar aos grandes armazenistas exportadores, essencialmente no Lobito, Luanda, Cabinda, Porto Ambuim e Namibe. Como se referiu atrás, esta pequena produção piramizada atingia uma estimativa de 50% da produção nacional de determinados produtos. Após a independência, a maior parte destas 5.000 lojas desapareceram por vários motivos. O dono foi embora e as procurações não presenciais foram proibidas. Desta forma, os seus herdeiros não puderam integrar-se no circuito de forma legal, pois não puderam fazer prova de residência fiscal dos bens. Não o fazendo, o Estado confiscou e tomou para si a distribuição a nível nacional através de organizações como a EMPA, Importang e outras empresas públicas. Nos anos 80, o Estado tentou reativar este sistema através do chamado Programa de Comercialização do Campo, mas devido à política de preços adotada, câmbio oficial, ao avanço da guerra e às dificuldades económicas provocadas pela queda do preço do petróleo, este programa não conseguiu ter êxitos. Serviu, no entanto, para aferir o método colonial e a forma como o circuito funcionava. O crescimento das sociedades no mundo tiveram as seguintes razões: Europa, América do Sul e Angola, a Igreja Católica era o centro, as vilas e cidades cresciam à volta das igrejas católicas. Na Alemanha e Inglaterra, cresciam à volta das estações de caminho de ferro.
Vemos hoje que em Angola crescem aglomerados populacionais à volta de qualquer mercado de estrada, crescem de forma desordenada, tipo Roque Santeiro. Assim e por lógica, como fazer crescer um núcleo populacional hoje, à volta de um mercado que podemos chamar de shopping, são os shoppings, que fazem hoje crescer os núcleos populacionais, e esta é a base do PAP. Como conseguir hoje, em pleno século XXI, voltar aos níveis de produção de 1974? A população do campo, antes da independência, era de 80%. Deixaram o mato e conheceram hábitos de vida totalmente diferentes e mais atrativos nas cidades. Os direitos humanos e a sã consciência do homem de hoje impedem que possa existir de forma sustentada sistemas de exploração do homem pelo homem característicos de uma produção latifundiária, único capaz de obter preços de produção competitivos em determinados produtos. Pensa-se que a solução passa por limitar a produção latifundiária aos produtos que possam ter uma produção industrializada e repor em funcionamento o método de produção piramizada do tipo de empresa familiar para outros produtos. Efetivamente, o regime de produção familiar é aceito pela sociedade, uma vez que, num ambiente familiar, tal exploração é considerada como ajuda à união da família e à autossubsistência. O fundamental é que tais programas possam existir em locais garantidos pelo Estado e onde as famílias possam ter o seu espaço para produzir e viver de forma digna, tendo sempre um local onde entregar e vender a um preço justo o seu produto, por pouco que seja, a uma unidade de recolha que possa dar início ao processo de piramidação do circuito produtivo e comercial. Como nota 1, podemos então considerar que é preciso haver um local onde o processo produtivo de teor familiar possa ter um ponto de comercialização. Como nota 2, estima-se que este tipo de produção, no tempo colonial, correspondia a cerca de 50% do produto que chegava aos grandes centros exportadores. Como nota 3, mesmo que não atinjam os níveis de produção coloniais e mesmo que não se exporte, o consumo interno pode passar a ter um sistema de autoabastecimento num percentual bastante grande, reduzindo assim a importação e o dispêndio de divisas. Passando aos aspectos práticos, como se pode voltar a conseguir essa piramidação de produção? Como conseguir voltar a puxar as pessoas para o campo e para a produção familiar? Através do PAP, Programa de Atração Populacional. Em que consiste? Na criação de 100 a 200 novos polos de atração nacional, espalhados pelo país, com uma estrutura mais ou menos como se segue. Situados ao lado ou já em pontos onde exista uma antena de micro-ondas ou da rede celular, aproveitando-se assim sinergias, sabendo que estas antenas têm que existir de qualquer maneira. Situados ao lado de um rio. Situados ao lado de vias de comunicação principais ou onde saiba que tais vão existir. Situados de preferência onde não haja nenhuma estrutura populacional ou, se existir, que seja mínima. Forma prática de acionar o programa. Obter o respaldo e suporte do governo para tal programa. Proceder-se à criação da sociedade público-privada que iria ser a promotora de tal programa. Escolher os 100 a 200 pontos ao longo do país. Demarcar um terreno com um espaço de 2 por 3 km. Avançar com um programa de promoção e construção progressiva, tendo sempre em conta a autossustentabilidade de cada PAP, bem como o registro escrupuloso das propriedades. Estima-se que cada PAP pode atrair cerca de 30 mil pessoas, as quais sairiam essencialmente das grandes cidades, prevendo-se, portanto, que possam vir a ser atraídas para estes PAPs entre 3 a 6 milhões de pessoas. Cada PAP teria uma estrutura adequada à região. Por exemplo, se for no litoral, os armazéns seriam essencialmente frigoríficos. Se for no Planalto,
essencialmente de sequeiros. A atração de 3 a 6 milhões de pessoas vai descomprimir as grandes cidades, melhorando de forma significativa a qualidade de vida de todos os cidadãos. Sendo estruturas novas, os PAPs seriam feitos tirando partido já das novas tecnologias e padronizações mundiais, a saber, torres de comunicação e VSATs, sistemas de energia autossustentados como sistemas solares, eólicos e mini-hídricas, sistemas de reciclagem dos 4 produtos básicos do lixo, como papéis, metais, plásticos e vidros. Vantagens do PAP: criar riqueza para além do petróleo, mover as populações para fora das grandes cidades, melhorando as condições e qualidade de vida das mesmas. Encher o território, sobretudo no que diz respeito à permissão de um melhor controlo e, como tal, diminuir a pressão da invasão de cidadãos de países limítrofes, como, por exemplo, a RDC. Criação de condições para a fixação e expansão dos próprios órgãos do governo e sistema bancário. Hoje, cada organismo do governo ou cada banco tem de criar a sua própria estrutura de raiz. Esta demarcação seria a base de uma estrutura como a Constituição que se segue. Um shopping de cerca de 50 lojas que seria a âncora do PAP, um grande parque de estacionamento, uma estação de serviço da Sonangol, uma ou 2 igrejas, um posto médico, uma escola, um posto para o mate, uma pensão ou hotel, um posto policial, um complexo desportivo com ginásio, piscina e, eventualmente, outras estruturas de lazer, um número estimado de 10 armazéns, estruturas técnicas tipo torre de comunicações, torre da TPA, RNA, geradores e VSATs. Energia. Todas as cidades angolanas estão construídas perto de um ou mais rios que abastecem as cidades em termos de água e proporcionam belezas naturais. A maior parte das cidades do interior de Angola consomem vilas, menos de 250 kV, Ebo, Assango, etc. Pequenas cidades, menos de 500 kV, Quilenda. Cidades médias, cerca de 2 MW, Gabela, Sumbe. Grandes cidades, cerca de 12 MW, por exemplo, Malange. Isto quer dizer que, na maior parte dos casos, é possível pensar em resolver o problema da energia elétrica com pequenas unidades mini-hídricas. A solução mini-hídrica permite, por um lado, resolver num horizonte temporal de uns 12 a 24 meses o problema da energia da área e também potenciar a rede geral de energia quando esta chegar à cidade, sincronizando e potenciando a energia da rede nacional. Se a estação mini-hídrica for bem pensada, pode-se incluir a solução 1+1 ou mesmo 1+2, onde, ao fazer-se o betão, deixa-se um espaço para a colocação da segunda e terceira turbina, quando e se necessário, sem sair da tecnologia mini-hídrica. Para além disso, sendo bem planeado, pode ser adotado um sistema de alimentação nestas cidades com base numa combinação energia mini-hídrica e energia solar. A energia do gerador pode existir como último recurso. A maior parte das casas pode, à partida, ser planeada para serem alimentadas a energia solar. Reciclagem. Sendo novos, os PAPs podem, à partida, criar um sistema de recolha de lixo e reciclagem equilibrado
e perfeitamente controlado que cresça conforme for crescendo a cidade. Afinal, 80% do lixo que se vê nas grandes cidades e que choca o olhar de quem observa são perfeitamente recicláveis. O papel, o plástico, o metal e o vidro. Apenas 20% são outros lixos. O lixo orgânico biodegradável e uma percentagem ainda mais pequena de baterias, pilhas e óleos, para os quais se pode também criar programas de reciclagem dedicados. Se os PAPs forem corretamente planeados, podem ter de imediato uma área onde o governo local compre o lixo e o processe de forma a ser entregue a unidades de tratamento industriais, exportado ou mesmo levado de forma concentrada para unidades maiores, procedendo-se também a uma piramidação deste negócio. Afinal, para uma comunidade de até 30 mil pessoas e admitindo que cada cidadão produz por dia 3 kg de lixo e detritos, 3 kg vezes 30 mil igual a 90 toneladas. Estamos a falar de processar algo na fasquia de 90 toneladas de detritos por dia. Internet, comunicações e área técnica. A chamada área técnica do PAP teria instalado o seguinte: estação de serviço e bombas da Sonangol, unidade de bombeiros, gerador de último recurso, antenas e torres de comunicações e de difusão. Como nota, o gerador e o sistema elétrico teriam contadores próprios para permitir calcular de forma precisa os gastos de energia e combustível que o PAP consome, podendo-se assim calcular os preços de venda de tais bens a cada consumidor. Como forma prática de executar o programa, leva-se assim em conta o seguinte: o parceiro pode, se quiser, fazer uma parceria público-privada para poder diluir custos e acelerar o programa. As empresas não existem apenas para ganhar dinheiro. As empresas têm também um papel na sociedade, a saber, criar o bem-estar social, ocupar os tempos dos cidadãos, valorizar a família e a vida social das regiões onde se situam, contribuir para a valorização de regiões e de pessoas, contribuir para a riqueza nacional. Para que o programa possa ser executado, seria necessário obter-se o apoio do Estado para o programa, determinar-se o percentual público-privado do projeto, obter um salvo-conduto para, em cada região, obter das autoridades regionais os apoios necessários, obter um valor estimado em 350 milhões de dólares norte-americanos, contratar 200 profissionais como diretores de cada PAP. Estes profissionais existem em Angola e foram formados na ex-URSS em Geodesia e Cartografia. Localizar os 200 pontos do território onde seriam instruídos para o efeito. Contactar as autoridades locais para obter os direitos de superfície devidamente legalizados. Discutir com cada diretor as linhas de funcionamento de cada PAP, contabilidade, marketing, etc. Discutir com cada diretor a forma prática de demarcação das propriedades e espaços. Iniciar o programa de construção e comercialização do PAP. Como nota, cada um destes diretores teria a seu cargo uma viatura 4x4, um trator e teria como primeira missão demarcar e cercar o terreno do PAP e fazer os arruamentos básicos dentro da superfície, bem como a definição das estruturas básicas e âncora. Desta forma, mesmo admitindo que o programa ou alguns PAPs não tenham sucesso, pelo menos o terreno está demarcado, legalizado e garantido de forma que não tenha perda de valor para a sociedade pública ou privada que for constituída. PAP, Polo de Atração Populacional.